Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós temos a presença da nossa querida intérprete Valdene Cordeiro e nós vamos trabalhar com vocês informações sobre desenvolvimento sustentável. Bom, é um assunto voltado para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Vamos descobrir logo o que é esse desenvolvimento sustentável. Mas antes eu quero mostrar para vocês quais são os objetivos desta aula, aquilo que eu gostaria, e que eu pretendo fazer com que você compreenda nesta aula. Bom, eu gostaria que você, aluno, então, pudesse compreender o que é o desenvolvimento sustentável, o que esse termo diz para nós. E gostaria que você pudesse perceber a importância das atividades sustentáveis individuais e coletivas para o meio ambiente. Logo, logo nós vamos ver o que é isso, o que são essas atividades sustentáveis individuais e coletivas. Então, trata-se de um assunto de extrema importância e extremamente atual. Bom, vamos começar falando aqui de desenvolvimento sustentável. O que seria um desenvolvimento sustentável? Bom, o conceito aqui está da seguinte forma. É a capacidade de manter o crescimento econômico sem esgotar os recursos naturais, garantindo esses recursos às gerações futuras. Ah, professor, eu achava que desenvolvimento sustentável, você teria que, acabar com as indústrias e tal. Não. É pelo contrário. Aqui, a ideia de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de equilíbrio. As pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam de alimento produzido em grande quantidade. Então, tem vários processos aí industriais que são fundamentais à vida que a gente leva e fundamentais para suportar o crescimento populacional dos seres humanos, que nós temos uma população gigante aí no planeta. Mais de 7 bilhões de pessoas, aí já se aproximando de 8 bilhões. Então, para manter a economia para essas pessoas, para manter alimentação, para manter emprego, tem que continuar havendo desenvolvimento. Então, o que a gente precisa é que esse desenvolvimento seja sustentável. Muitas vezes o aluno pensa, o professor é biólogo, ele é a favor do meio ambiente e da natureza, então por ele destrói as indústrias todas. Não, nada disso. O que nós biólogos defendemos é um desenvolvimento sustentável. Como é que seria isso? Tendo cuidado para não esgotar os recursos naturais. Não é só extrair petróleo, petróleo, petróleo até o petróleo acabar, não. É garantir que os recursos naturais estejam disponíveis para gerações futuras, que tenham energia elétrica para as gerações futuras, que tenha plantações, alimento para as gerações futuras. Então, essa que é a ideia aqui, é equilíbrio. E o que seria sustentabilidade, professor? É a mesma coisa que desenvolvimento sustentável? Pode estar diretamente relacionado. Mas a sustentabilidade são as ações ou atividades humanas que vão visar esse desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável. Não adianta ficar lá na cabeça, é necessário que haja um desenvolvimento sustentável. Precisa de ações, precisa de agir, não é verdade? Então a gente tem a sustentabilidade, que são essas ações em busca de um desenvolvimento sustentável. Bom, a sustentabilidade ela vai agir em 3 grandes áreas. Essas áreas elas têm que ter um equilíbrio. Do ponto de vista social, quando a gente pensa em sociedade, em social, a gente pensa em relações humanas, a gente pensa no bem-estar de cada indivíduo, A gente pensa em saúde para os indivíduos, qualidade de vida. Quando a gente pensa em meio ambiente, então a gente pensa na preservação dos recursos naturais que nós utilizamos, a preservação da biodiversidade dos seres vivos que existem, sabendo que existe uma grande teia de seres vivos no planeta e cada um deles é fundamental de alguma forma à sobrevivência de vários outros e para que o planeta Terra continue como está, ou de preferência até melhore. Bom, e economia também está aqui incluso na sustentabilidade. Então a gente quer que o indivíduo tenha a parte social muito bem
muito bem desenvolvida, né, que é a questão da saúde, qualidade de vida. A gente quer que o meio ambiente seja preservado, mas a gente também quer que a economia cresça. A gente quer que a economia cresça, a gente quer que isso tudo ande de mãos dadas, né? Que à medida que a economia cresça, né, que novas atividades sejam mais cuidadosas com o meio ambiente, que as atividades gerem emprego, que as atividades gerem alimentos para a população toda, que essa economia crescendo diminua as desigualdades sociais. Então, esses três fatores são fundamentais para que realmente exista sustentabilidade, tá? Então eu não estou falando, repito, não estou falando só de meio ambiente, não é aquela, olha, só tem que proteger o meio ambiente, não, estou falando de tudo que é necessário aí para nós seres humanos, né? E acaba que indiretamente favorece a natureza como um todo, né? Que nós todos, seres vivos, possamos viver em harmonia com o planeta, sem perder aí as nossas características, no caso do ser humano, a característica de desenvolvimento, de tecnologia. Bom, nós temos dois tipos de atividades sustentáveis. Atividades sustentáveis que dependem de mim, de você, de cada cidadão, cada um de nós pode fazer alguma coisa em prol da sustentabilidade, que é o que chamamos de atividades sustentáveis individuais. Então, esse é um papel de todos nós, tá? Nós temos o dever de trabalhar com essas atividades individuais em prol, né, da sustentabilidade. E temos também atividades sustentáveis coletivas, né? Então, agora eu já não estou falando individualmente, eu estou falando de empresas, eu estou falando de um conjunto de associações, estou falando de vários organismos, né, que vão trabalhar em prol da sustentabilidade, seriam então atividades sustentáveis coletivas. Nós vamos falar aqui de cada uma aqui, né? Atividades individuais, por exemplo. O que nós podemos fazer aí individualmente? Eu, você, cada um de nós. Olha, a gente pode reutilizar água de lavagem de roupas para lavar o quintal ou o piso da residência. Ponto positivo para você se você faz isso aí. Se não faz, não joga aquela água de lavar roupa fora não, porque ela pode ser útil. Separação de materiais do próprio lixo. Você vai misturar plástico, papel, vidro, tem coisa ali que é reciclável. Se você jogar tudo junto, você vai dificultar muito esse trabalho e, em alguns casos, até impedir esse trabalho. Está aqui. Inclusive, a dispensa de lixo, eu coloquei aqui uma representação. É super comum a gente ver isso em algum conteúdo aí no ensino fundamental e no médio também. Eu coloquei aqui as mais usadas aqui, que são essas lixeiras aqui, cada uma de uma cor. A cor vermelha, então, representa o plástico, né? É onde você descarta plástico. Você descarta lá a garrafa PET, né? Todo componente plástico. Papel vai ser representado de azul, né? Uma lixeira azul. De preferência, não embole o papel. Quando você amassa o papel, você quebra as fibras do papel e pode atrapalhar a reutilização desse papel. Mas, pelo menos, jogue o papel aqui na lixeira azul, por favor, se tiver esse tipo de coleta aí, onde você mora ou próximo. Vidro. Os vidros vocês vão jogar aí na lixeira verde. Então, a cor verde é que vai representar aí o vidro. Tem uma coisa muito interessante sobre o vidro. O Brasil é um excelente reaproveitador de vidro. Eu nem diria reaproveitador não, né? Recicla o vidro. E nós nos aproximamos de 100% da utilização do vidro. Então, quando você tem um vidro em casa, você coloca no lixo direitinho, esse vidro vai ser reutilizado, esse vidro vai ser limpo, esse vidro vai ser utilizado para outras finalidades, ou ele vai ser derretido e vai ser feita outra embalagem de vidro com ele. O Brasil é excelente, aí, ó, campeão demais na reutilização de vidro, na reciclagem de vidro. E temos aqui a lixeira amarela, aqui, que é de metal. Então, latinha de refrigerante, todos esses materiais de metal aí que tiver na sua casa, né, algumas embalagens de milho, sei lá, massa tomate, é de metal, joga aqui na lixeira amarela de metal, ok? São dicas importantes aí, atividades individuais, cada um de nós pode colaborar dessa forma. Ainda falamos de mais algumas atividades individuais. Uso de transporte coletivo alternativo, como as bicicletas. Então, repare que aqui eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando só de economia de água, não estou falando só de economia de energia elétrica, estou falando como um todo. Aqui já estou falando de transporte. Ó. Se você puder ir trabalhar de bicicleta, seu trabalho é próximo, vá. Se você tem carro na garagem, mas
para você, a distância é legal para você ir de ônibus, vai de ônibus, porque você vai estar poluindo menos o ambiente. Cada carro que você põe na rua, além de ficar aquele trânsito horroroso, você polui muito mais o meio ambiente. Fechar as torneiras quando elas não estiverem sendo usadas. Agora eu estou falando de água. Tá, isso aqui é básico, né, gente? Por favor, deixar a torneira aberta à toa lá. E uma torneira pingando ali, vazando, nossa, enche baldes e baldes. Da noite para o dia, só dela dormir, ela enche um balde, dependendo de quantas gotas estão caindo ali a cada minuto que se passa, ou a cada segundo. Uso de materiais biodegradáveis. Nós temos um exemplo aí que foi mais recente, que foi quando os supermercados foram obrigados a usar aquelas sacolinhas plásticas biodegradáveis. O que é isso? São materiais que se degradam, se desfazem mais facilmente no ambiente. Essa é a ideia de materiais biodegradáveis. Aqui eu coloquei aqui uma dicasinha lá da Copasa, né, que é que trabalha aqui com a gente aqui em Minas Gerais, aqui, que é dicas para economizar água, né? Fecha a torneira enquanto ensaboa pratos e talheres. Isso aqui é muito interessante, né? Às vezes, até no escovar os dentes, você está escovando os dentes, aí a torneira está ligada lá, esperando a hora que você vai enxaguar a boca. A mesma coisa para pratos e talheres. Você está ensaboando o prato, aí a torneira está ligada, ensaboando, enxágua. Aí ensaboa com o negócio ligado lá. Outra coisa também, não precisa de colocar toda a pressão da torneira. Se você abre demais, vai gastar muito mais água. Então você coloca a torneira numa pressão menor, que é o suficiente para tirar o sabão, e você está ensaboando, ensaboa as vasilhas todas de uma vez, deixa ela fechadinha lá, ensaboa tudo, vai colocando ali, depois liga ela num fluxo não muito alto e enxágua, ok? E não precisa ficar meia hora ali jogando água na mesma vasilha não, por favor. Bom, ainda falando de atividades individuais, apagar as luzes de cômodos da residência quando o ambiente não está sendo utilizado. Então, está lá de noite, você saiu do quarto lá, vou lá para o outro quarto, vou para a sala, não sei, e deixa a luz acesa lá, consumindo energia à toa. Bom, isso aí com certeza você deve levar uns puxões de orelha em casa aí, né? Faz isso não, menino, vai lá apagar a luz. Isso é fundamental, mas não só à noite. Também, na maioria das vezes, é desnecessário usar a luz durante o dia, né? Claro que se tiver algum cômodo que não tem janela, tudo bem. Descarte correto de materiais que contêm resíduos nocivos. Dentro de casa a gente tem o óleo de cozinha, por exemplo. O óleo de cozinha, depois que você utiliza ele, é importante você guardar ele em embalagens e descartar ele dentro de embalagens fechadas, dentro de uma garrafa PET lá que você já utilizou, de um refrigerante que acabou, né? Então o óleo é um desses exemplos aí que você pode descartar materiais com mais cuidado. E quando a gente pensa em nocivos também, a gente pensa de materiais que são utilizados para pintura, né, água rasa, algumas coisas que são tóxicas, inclusive. E aqui uma dicasinha, né, que a gente até falou aqui, mas eu quis representar aqui no desenhozinho. Espero que pareça um apagador, foi o que eu tentei fazer aparecer, né. Então vou até apertar aqui, ó, liga e desliga, né. Apague a luz ao sair. Se precisar, você coloca lá um recadinho desse em cima de um apagador lá, para você nunca esquecer. Ok, falamos de atividades ali sustentáveis individuais, né, que cada um de nós pode colaborar. E aqui vamos falar de algumas coletivas que estão relacionadas também, algumas delas. Preservação e conservação dos solos. Então, preservação e conservação dos solos, a gente depende muito que quem trabalha com a agricultura, quem trabalha com a pecuária, tome os devidos cuidados com o solo, né? Usando menos agrotóxicos, né? Dentre outras questões aí. Evitando desmatamento sem necessidade. Coleta seletiva de lixo e reciclagem. A gente viu ali as lixeiras ali. É um problema sério, né? Porque muitas vezes você tem a lixeira, mas você não tem a coleta de lixo. Aí você joga lá a latinha no metal, no amarelo, você joga o papel no azul, tudo bonitinho, só que não tem coleta de lixo seletiva. Então a gente tem que lutar aí, atrás aí dos políticos aí, para eles implementarem em mais bairros a coleta seletiva, vai ser ótimo para todo mundo. Ações sustentáveis nas empresas e nas indústrias. Então, cada empresa, cada indústria, ela vai ter que ver como que ela polui o ambiente, se é uma empresa que tem chaminé, ela usar filtros, se é uma empresa que queima muita madeira, se ela tem como substituir aquela queima por uma outra forma de energia, e aí realmente são atividades coletivas, né? Não depende só de cada um de nós não vai resolver isso aí sozinho. Dependemos de uma comunidade de organismos
políticos e econômicos interessados junto com a sociedade fazendo alguma pressão, né, estando a favor desses tipos de procedimentos sustentáveis. Manutenção das florestas e ampliação das reservas naturais. A gente andou tendo muito problema com isso aí, né? Principalmente porque nós tivemos um ano muito quente e seco numa determinada época e que teve muitos incêndios aí no Pantanal, incêndios na Amazônia e a gente realmente precisa de manter essas florestas, elas têm uma biodiversidade muito grande, então elas têm várias plantas que podem ser utilizadas em nosso benefício, né, para a produção de medicamentos. Tem vários animais que são importantíssimos para manter esse sistema, né, de vida funcionando bem, né, fazendo com que o nosso planeta funcione bem. Então, é extremamente importante manter as florestas e ampliar reservas. Substituição de agrotóxicos e produtos químicos por elementos da agricultura orgânica. Bom, a gente sabe que é difícil produzir a quantidade de alimento que a gente precisa para uma população tão grande no mundo. E que muitas vezes faz-se necessário o uso de agrotóxicos. Agora, tem agrotóxicos que são muito mais nocivos à saúde do solo e de outros seres vivos, porque agrotóxicos no solo pode alcançar água subterrânea e alcançar rios e por isso alcançar peixes também. Então é perigoso. Então, substituir agrotóxicos por agricultura orgânica? Ótimo. Se for possível, ótimo. Existem alguns tipos de pesticidas naturais? Existem. Se puder usar, melhor. E a quantidade de agrotóxicos normalmente é um problema. Normalmente se coloca muito mais do que é necessário. Então, tem que tentar chegar num equilíbrio até que surjam novas substâncias que sejam úteis e que não façam mal ao solo. E aí que está o desenvolvimento sustentável. À medida que a gente desenvolve e descobre novas tecnologias, muitas vezes descobrimos coisas, né, algumas substâncias que vão favorecer o uso dessas substâncias e deixar de lado essas que fazem mal ao solo. Então a intenção é essa. E aqui uma imagenzinha aqui de atividades coletivas pensando aqui na preservação do meio ambiente, né? Essa aqui é uma ideia aqui de como que o ambiente ele deveria ser mantido, né? Pelo menos ao redor das cidades, nos lugares que precisam ser conservados, como é o caso da floresta amazônica e no Pantanal, entre outros. Ainda falando de atividades coletivas, redução do uso de combustíveis fósseis. Hoje nós temos tantos tipos de fonte de energia eólica, que é do vento, né? Energia solar, a gente tem uma grande quantidade aí de formas de energia que podem ser transformadas em energia elétrica e em várias formas de energia, né? Então, seria bem interessante reduzir o uso dos combustíveis fósseis que trazem grandes prejuízos para a natureza, principalmente para o ar. Redução do uso de fontes de energias que agridem o meio ambiente, também está relacionado a isso. Preservação de espécies animais e vegetais. Nossa, na última aula eu falei até sobre preservar a biodiversidade, é isso aqui. Preservação de espécies animais e vegetais. Muitas vezes a gente não tem noção quanto que uma formiga, né, um grupo de formigas é importante em todo um ciclo, em toda uma cadeia alimentar. Muitas vezes a gente não tem noção tanto que uma planta é importante para manter a vida de outros animais. E muitas vezes, às vezes que nós tentamos interferir, por exemplo, introduzir uma espécie nova num lago que ela não pertencia. Aí, trabalhos feitos desse tipo causaram grandes problemas ambientais, porque às vezes esse peixe que você colocou lá competiu com o outro que era uma importante fonte de alimento para os seres humanos, fez com que esses peixes morressem. Ou causou um grande problema ali no lago, ali, uma eutrofização, né? Deixou ele turvo, ruim para os peixes morrem também. Então o ser humano, quando ele vai mexer no meio ambiente, é impossível que ele consiga pensar em tudo que vai acontecer de consequência aí. Tamanha biodiversidade que existe no planeta, não tem como calcular quais os outros organismos que vão ser afetados e se no fim nós seremos afetados também. Então, preservar espécies animais e vegetais é fundamental para todos nós. E aqui eu deixei aqui como uma figura de atividades coletivas aqui, um painel solar, né, que nós podemos utilizar aí, energia solar, visto que o Sol aí deve ter energia para mais uns 5 bilhões de anos.
É uma fonte de energia bastante interessante e para um país tropical como o Brasil, que tem sol o ano inteiro, nem preciso dizer o quanto que é interessante. É isso, está aí os pontos principais. Falamos de desenvolvimento sustentável e a diferença de sustentabilidade e falamos de atividades sustentáveis individuais e coletivas. Algumas referências bibliográficas para você consultar mais sobre esse assunto, mais um pouquinho. E é isso. No mais, eu desejo a vocês bons estudos.